Gálatas 4, 6, ela apresenta, diz que o Espírito Santo é descrito como o Espírito de Jesus Cristo, o Filho, né? Em Romanos 8, 9, o Espírito Santo é descrito tanto sendo o Espírito de Deus, como sendo o Espírito do Filho. Em Atos 5, uma história bem conhecida, o Espírito Santo é descrito como sendo o próprio Deus. Por aí nós sabemos, já dá para entender quem é o Espírito Santo. E por que precisamos do Espírito Santo? Veja bem, vamos citar algumas. O Espírito Santo é a pessoa da Trindade que impulsiona o cristão nas tomadas de decisões e ajuda a compreender as Escrituras. Sem ele, jamais nós vamos ter decisões certas e entender a Escritura se não for através do Espírito Santo. Por isso a importância de cada vez que nós abrimos a palavra, orar ao Espírito Santo pedindo entendimento. O Espírito Santo é quem nos capacita, através dos dons e talentos, a servir a comunidade e a edificação da igreja. Sem ele, é impossível. O Espírito Santo é quem nos dá vontade, né, de ser igual a Jesus e nos aproxima de Deus. Essas são as funções do Espírito Santo. Ele trabalha, como se diz, vamos dizer assim, com a coisa dos bastidores, mas esse é o papel que ele vai desenvolver na vida de cada um. O Espírito Santo é quem leva ao arrependimento e nos convence do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo é quem nos ajuda a guardar a santa lei de Deus para que o caráter de Deus seja implantado em cada um de nós. Essas são algumas funções do Espírito Santo. Tem várias funções dele, né? E agora eu convido aos irmãos a nós abrirmos nossas Bíblias, Efésios 5, 18. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Verso 19. Falando entre vós com salmos e entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros, no temor de Cristo. No início aqui do verso 18, Paulo, ele não está mostrando uma alternativa, mas está nos dando uma ordenança de Deus. Quando ele diz, não se embriaguem, mas se cheios do Espírito, ele está nos dando uma ordem de Deus. Porque somente se enchendo do Espírito é que seremos transformados e santificados. Pois nós sabemos que sem a santificação jamais veremos ao nosso Deus. No verso 18, Paulo começa fazendo uma repreensão. Não vos embriagueis. E ele finaliza o verso dizendo o seguinte, dando uma ordem, mas enchei-vos do Espírito. Paulo está chamando cada cristão a buscar o batismo do Espírito Santo, ou seja, o preenchimento da plenitude do Espírito. Nós necessitamos desse preenchimento da plenitude do Espírito.